O sábado chegou, a semana passou, vivemos o dia do repouso, da paz, da segurança que podemos experimentar em Jesus Cristo. Um sábado muito feliz para você, para sua casa, para sua família. Este não é um dia somente para descanso físico, ele é um dia para descanso espiritual em Jesus, refrigério da alma, da culpa, para que vivamos em Cristo a experiência da libertação do pecado, de nossos erros, das fragilidades humanas, enfim, podemos viver a graça na sua totalidade. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, eu gosto muito deste capítulo de Timóteo, mas nós iremos estudar e pensar um pouquinho apenas em um verso. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta carta, ela foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava na prisão em Roma, já havia sido julgado, condenado à morte, aguardava a sua execução. E de lá da prisão ele escreve a sua última epístola a Timóteo, a quem considerava filho, embora não o fosse. Paulo encontrara Timóteo em Listra, Derbe e Listra. Veja ali no capítulo 16 de Atos, capítulo 16, verso 1, Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Timóteo era jovem, Paulo se afeiçoou a ele nas viagens e nos trabalhos evangelísticos que juntos fizeram. Nesta ocasião em que Paulo lhe escreve a sua última correspondência, e a última e segunda carta especificamente a Timóteo, Timóteo era provavelmente o pastor, o líder espiritual da igreja de Éfeso. Portanto, Timóteo era adulto, não era mais um jovem, menino, porém Paulo o considerava como filho. Esta carta de 2 Timóteo é considerada a carta de despedida de Paulo. É nela que ele escreve aquelas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Era uma carta de despedida. Na primeira carta que escrevera a Timóteo, Paulo, a gente percebe que ele foi um pouco duro com Timóteo. Ele queria assim que Timóteo fosse um pouco mais proativo nas suas decisões como líder da igreja. Nesta, Paulo é amoroso, ele dá conselhos de fato quase que de um pai, e por isso ele chama Timóteo: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Graça que pode ser o nome de uma mulher, não é o nome de uma mulher e não é uma mulher aqui. Graça aqui é dom,
oferta, presente, dádiva de Jesus, ao oferecer a você e a mim a salvação, a dar a pessoas que não merecem, por serem pecadoras, o dom da vida eterna. Paulo diz: meu filho, fique forte na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é de graça e a salvação é de graça, e nada precisamos fazer para merecê-la ou recebê-la, a não ser aceitá-la. E fazemos isso pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Um texto que nós estudamos essa semana. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, de vocês, é dom de Deus. Veja o verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vocês são salvos pela graça, diz a palavra de Deus, mediante a fé. A fé, a confiança me leva a aceitar a graça, e pela graça nós somos salvos. Esse dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom, a oferta, a graça, o presente gratuito de graça, essa oferta em Cristo Jesus é a vida eterna. Contraste entre morte e vida. E aqui a palavra de Deus continua dizendo em Efésios 2:9, já lemos, não de obras, para que ninguém se glorie. Nada precisamos fazer para sermos salvos pela graça, a não ser aceitá-la pela fé. Então eu não preciso guardar a lei, pastor, para ser salvo não, mas para manter-se salvo sim. Nós guardamos a lei não para se salvar, mas porque fomos salvos. Nós guardamos a lei não para se salvar, mas para não se perder. A gente obedece a Deus para não perdermos o estado de graça, para não voltarmos a comer bolotas de porcos e a viver a vida do passado, sem Cristo, sem o Espírito, aquela vida de pecado. Isso deve ficar bem claro em nossa mente. Somos salvos pela graça mediante a fé, que me leva a aceitar a graça, essa oferta, esse dom imerecido. Não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé. Paulo diz a Timóteo, meu filho, você deve ser forte na graça que há em Cristo Jesus. Forte é algo resiliente, resistente, determinado. Forte na graça, o que significa isso? Forte na graça. Uma vez salvo pela graça, Deus espera que permaneçamos na graça para continuarmos em estado de graça salvos. Deu para você entender? E para não desistirmos, para não desanimarmos, para não abandonarmos a graça, precisamos perseverar em fé, de degrau em degrau, de passo em passo. Pela fé aceitamos a graça e somos salvos pela graça. E por uma fé sólida, firme, resiliente, resoluta, madura, desenvolvida, permanecemos na graça e consequentemente salvos. Observe que Timóteo era um pastor, ele era o líder espiritual da igreja, e o seu mentor espiritual, Paulo, lhe aconselha, meu filho, em outras palavras, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, não desista da graça,
Pelo contrário, fortifique-se na graça. Fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Forte, resiliente, determinado, resoluto, convicto, em fé. Nos meus anos de ministério, que foram 40 anos, eu servi como pastor, me aposentei há 2 anos. Eu vi muitas pessoas desistirem da graça, porque perderam a fé, desanimaram. Eu conheci, infelizmente, muitos crentes a quem denomino de crente Jeca Tatu. Conhece essa expressão, Jeca Tatu? Jeca Tatu foi um personagem de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato criou esse personagem fictício de suas histórias infantis para criar uma consciência na sociedade brasileira do tempo em que vivera sobre cuidados com higiene. Havia uma prática, a maior parte dos habitantes do Brasil na época vivia na zona rural e não eram muito cuidadosos com higiene. Havia muitas doenças produzidas por parasitas, por vermes. E Jeca Tatu era um personagem pálido, amarelo, raquítico, magrinho, fraco, assolado pelos vermes. E ele foi ao médico, o médico detectara que ele tinha vermífugos, vermes, e tomara vermífugo, e ele sarou, e o médico deu toda a orientação para ele, e ao ir para a roça, ele coloca bota na vaca, no cavalo, no boi, no porco, na galinha, no galo, nas ovelhas. Ele põe bota em todo mundo. Esta figura fictícia de Monteiro Lobato, Jeca Tatu, criou na sociedade brasileira rural da época a consciência da higienização pessoal. Por que chamo alguns crentes de Jeca Tatu? Assim, desanimados, amarelos, pálidos, não tem ânimo na fé, não tem determinação na sua fé. Eles são crentes gangorra, também os chamamos de crente gangorras. Ora estão lá embaixo, ora estão lá em cima. De novo lá embaixo, eles vivem assim, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Oscilam, ora tem uma fé sólida, outra hora assim, fraquinhos na fé. Vão para a igreja de vez em quando, tem dia que não vai para a igreja, não vou para a igreja hoje, entendeu? Lê pouco a Bíblia, ora pouco. Qualquer ventinho espiritual, eles adoecem, gripam espiritualmente falando. Eu não vou naquela igreja. Estou falando mal de mim. Não vou mais. Sabe o que é? A comissão de nomeações não me escolheu mais. Eu era diácono, era ancião, eu era diaconisa. Não vou mais lá, não me querem mais lá, não vou. Eu conheci muito crente turista. Sabe o que é crente turista? Um dia ele está numa igreja, outro dia ele está noutra igreja, outro dia ele vai noutra igreja, depois ele volta aqui de novo. Ele não tem raízes, sabe? Sabe aquela pedra que muito rola, que não cria limo? E por que ele faz isso? Porque ele não se dá com os irmãos daqui, ele não se dá com os irmãos de lá, ele não se dá. Mas eu também conheci crentes, animados, fortes, determinados, crentes inabaláveis da sua fé, uma fé inamovível, enfrentando lutas, dificuldades, eles permanecem firmes e determinados. Ao voltar para algumas igrejas, onde há 30, 40, 35 anos eu fui pastor, eu encontro irmãos velhinhos. Veja, eu voltei num lugar,
Na primeira igreja onde eu fui pastor, eu recém-casei e assumi aquela igreja 21 dias depois de casado. Lá no norte de Goiás, hoje Tocantins. Voltei, não sei, faz uns 7, 8 anos eu voltei lá para um acampamento de carnaval, e eu encontrei irmãos firmes na fé, dos quais eu fui pastor deles. Veja, os que tinham 20 anos quando eu fui pastor, hoje tem o quê? 50? 60? Quem tinha 40, hoje são idosos. 40 anos depois de sair da minha cidade natal, eu voltei lá para fazer uma semana de oração, lá em São Francisco do Sul, Santa Catarina. E eu encontrei pessoas da minha época de juventude, de menino na igreja, hoje todos idosos, firmes na fé, por anos, firmes na fé, por anos, nunca abandonaram o caminho da verdade, fortes na graça, determinados, resolutos, intrépidos, valentes, corajosos. Mas também encontrei e conheci algumas histórias de crentes que abandonaram o caminho de Jesus e que agora, na velhice, com carteirinha para andar de ônibus de graça, eles estão voltando para Cristo, mas com um monte de problemas, que os que permaneceram firmes não os têm. Meu filho, fique forte na graça. Uma vez salvo pela graça, não significa que permaneceremos salvos, a não ser que pela fé nos mantenhamos pela graça, fortes, resolutos e determinados em Cristo. Jesus falou que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão o quê? Salvos. Lá no Apocalipse, o povo de Deus é conhecido, aqui está a paciência, a perseverança de quem? Dos santos. Quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Guardam os mandamentos de Deus, não para serem salvos, mas porque o foram. O justo viverá pela fé. Deus falou isso para Abacuque, e Paulo pega esse texto de Abacuque e ele reescreve aos romanos. O justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Implica em determinação. Quando Jesus estava indo do cenáculo, depois de tomar Santa Ceia com seus discípulos, indo para o Getsêmani, no caminho, Jesus conversa com eles, o que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Provavelmente o mestre estava descendo o vale do Cedron, saindo pelos portões, pelo portão da cidade, dos muros de Jerusalém. Eles atravessaram, desceram o vale do Cedron, atravessaram o ribeirinho de Cedron lá embaixo, subiram para o outro lado, e no sopé do Monte das Oliveiras, lá estava o Getsêmani. Provavelmente, ao passarem por aqui, onde talvez pudesse ter vinícolas, Jesus fala o que está em João 15. Eu sou a videira, Jesus diz. Meu Pai é o que cuida da vinha, é o agricultor. E todo ramo que estando em mim, se não der fruto, ele o corta. Deus poda como aquele que cuida da vinha. Os ramos que não produzem, eles são podados. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vocês me aceitaram como Salvador pela fé, eu os salvei pela graça, vocês a mim me pertencem, vocês estão limpos, vocês foram justificados, considerados justos por mim. Agora vem, verso 4.
permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo secará, o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Permaneçam em mim, não se afastem de mim, não se desliguem de mim. Eu encontro nessas palavras de Jesus, sabe aquele desespero, aquela angústia, aquela vontade de abrir a cabeça dos discípulos, para que eles compreendam: não saiam de mim, não me deixem, não me larguem. Era isso que Paulo tinha em mente quando ele falou para Timóteo: meu filho, pelo amor de Deus, fique forte na graça. Meu filho, não desista de mim. Cristo falando: não desista de mim, não saiam de mim, não se desliguem de mim. Não adianta uma vez ter fé em face das lutas, das dificuldades da vida, perder a fé. A gente perdeu tudo. Não adianta ficar firme na fé 30, 40, 50 anos e lá no fim da vida abandonar o caminho de Deus. A gente precisa ser forte na graça. Forte. Você entendeu? Meu filho, fique forte na graça. Eu lembro quando eu era menino. Eu era muito magrinho, raquítico. Andava com pés descalços lá no mar. Fui criado na beira do mar, né? Naqueles rios, comendo com mão suja. Então tinha muito verme, sabia? Aliás, o pessoal lá da região, quando eu era menino, todo mundo tinha. Aliás, sabe que quando eu fui para Goiás para ser pastor, nessa ocasião, eu quase morri lá. No meu segundo ano de casado, segundo ano como pastor distrital, lá eu peguei um verme raro. Peguei pelos pés esse verme, a larva entra pelos pés. Depois eu fiz um estudo. Ele entra pelos pés, ele circula na corrente sanguínea, e ele se aloja para se desenvolver como larva adulta nos pulmões ou no coração. No meu caso, eles se alojaram nos pulmões, porque eu tinha, como se eu tivesse pneumonia, sintomas de pneumonia. E aí, quando eles se tornam adultos dos pulmões ou no coração, eles se deslocam para o duodeno, para a saída dali do estômago, e tudo que você consome, eles devoram. E você fica fraco. Eu quase morri lá em Goiás, irmã Conceição. A minha Conceição trabalhava naquela ocasião lá, na associação, ela era contadora da associação. Está vendo aquela mulher ali, ó? Era contadora da associação, ela cuidava do departamento pessoal, depois foi trabalhar na divisão. Nós nos conhecemos naquela época lá. Ela trabalhava na Missão Brasil Central. E eu fiquei muito doente. Foi no Hospital Adventista que eles descobriram em São Paulo, porque eu vim para São Paulo. Eu nunca me esqueço quando o médico abriu os exames, ele falou assim: caracas, você está com estrongiloide. Eu falei: que é isso? Um verme. Você está com estrongiloidíase. Você sabe que eu acho que eu tomei ivermectina, sabia? Que ivermectina, eu vi lá na bula, ele mata esse negócio aí, do tal do estrongiloide. Anos depois eu vi uma reportagem de que uma mulher nos Estados Unidos, ela foi contaminada com esse verme e eles não sabiam tratá-la, porque não conheciam. Ela pegou esse verme
trabalhando com as flores no seu jardim. Ela comprou terra, adubo de fora, em pacotes, e ela estava lidando ali, e esse lá tinha essa larva, rara nos Estados Unidos. Estrongiloide. Nunca esqueci esse nome, bonito, né? Estrongiloidíase. Mas quando eu era menino eu tinha esses vermes, peguei todas essas doenças infantis. Catapora, varicela, uma doença rara, praticamente não existe mais no Brasil. Febre amarela, certo? Pensa aí na lista. Coqueluche, né? Tosse comprida. Nossa, cachumba, entendeu? Furunco, tinha furunco, saía um, vinha outro, saía um, vinha outro, nos furuncos. Comia tudo quanto era porcaria do mar, aqueles bichos do mar. Cação, arraia, berbigão, mexilhão, caranguejo, comia tudo aquilo, aquelas porcarias. Porco, comia tudo aquilo. Nós éramos luteranos. Eu me converti aos 10 anos, quando fui estudar na escola adventista, aos 8 anos. E aí, quando a gente parou de comer aquela bicharada toda, a história começou a mudar. Então, eu era muito raquítico, amarelo, anêmico, magrinho, fraquinha. Minha avó, uma alemã, ela falava assim: ai, meu filho, eu vou fazer um fortificante para você. E ela pegava prego velho, enferrujado, colocava na garrafa de vinho, e me dava aquele negócio para eu... fortificante de ferro, Sadol biotônico Fontoura. Vocês já tomaram? Sadol biotônico Fontoura. Nunca tomou, né? Você é de outra geração. Sabe aquele negócio, óleo de fígado de bacalhau? Nossa, não fiquei forte, mas não morri. A gente precisa tomar um Sadol da graça, sabia? Para ficar café, ó. Aquela fé forte, resistente. Pode vir isso, pode vir aquilo, entra governo, sai governo, é crise aqui, é crise ali. E o crente forte, ele vai tirando de letra. Eu comparo o crente forte ao jogador de futebol que joga no meio do campo. É aquele que articula o jogo, ora ele põe a bola para frente, olha, ele avança a bola, ele joga a bola para a direita, ele joga a bola para a esquerda, ele retorna para o goleiro, ele avança a bola para o zagueiro. Ele é aquele que faz o meio de campo. Crente fiel em Cristo, neste mundo, ele joga no meio do campo, ele articula o jogo e ele não desiste, porque ele é forte, ele é resiliente. Pode vir Pitbull, entendeu? Pode vir Pitbull, porque ele está lá, ó. Um cerne. Estava numa igreja esses dias e uma senhora chegou perto de mim e falou: pastor, foi você quem me batizou. Lá em Goiânia, eu tinha 10 anos quando você me batizou. Esses dias recebi um WhatsApp de alguém que mora no Pará. Você me batizou, pastor. Eu lembro de você. Você era baixinha, gordinha. Eu mesmo, pastor. Ela disse, eu mesmo, e mandou uma foto. Estou firme na fé, anos e anos. Que maravilha, meu filho, disse Paulo a Timóteo. Fique forte na graça, não desista da graça, nunca, nem por dinheiro, nem por prazeres, nem por mulher ou por homem, nem pelas coisas vãs e passageiras desta terra, porque não vale a pena. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo e as suas concupiscências passarão com o mundo, porque o mundo passa, tudo passa nesta vida, tudo passa. Lá em São Paulo tem um cemitério do Araxá. O dia que vocês forem lá, vocês deviam visitar esse cemitério, para passear lá no cemitério do Araxá, vale a pena. Não para enterrar ninguém, só para passear no cemitério. Porque o que tem de obra de arte nesse cemitério, ele é um cemitério
final do século XIX e início do século XX em São Paulo. Lá tem cada mausoléu. E cada vez que eu ia sepultar alguém lá, eu chegava antes ou depois do sepultamento, eu andava por aqueles túmulos. Ficava olhando, né? Aqui jaz o barão de café, do café fulano de tal. E eu dizia comigo, e daí? Olha o que sobrou do barão. Na Avenida Paulista, em São Paulo, tem casarões dos antigos barões do café. Hoje lá funcionam bancos, empresas, ninguém mais mora naqueles casarões, eles estão lá, são tombados. Você não acredita, numa rua paralela à Avenida Paulista, tem um desses casarões antigos. Sabe o que funciona nele hoje lá? Um velório de luxo. Já viu isso? Um velório de luxo. E eu fui lá, uma irmã foi velada lá. E eu estava ali sentado, observando a estrutura arquitetônica daquela mansão. Pensa na escadaria, eu não consigo descrevê-la. As janelas, os lustres, os vitrais daquela mansão. Coisa linda. Milionário morou ali dentro. Milionário construiu aquela casa e ali sentado sozinho, eu assuntava comigo, como dizem os goianos, né? Eu pensava com meus botões. Aquele milionário que aqui viveu nunca imaginou que um dia, na sala principal de sua mansão, os mortos seriam velados. Esta é a glória desse mundo, efêmera, passageira, fútil. Quem ama o mundo e as suas concupiscências passarão com o mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Por isso, meu irmão e minha irmã, permaneçam firmes na graça de Cristo, não abandone a sua fé, pelo contrário, fortifique-se na graça de Jesus Cristo, pela palavra, pela comunhão, pela oração, pelo testemunho, pela adoração, pelo louvor. Permaneça firme em Cristo Jesus, porque estes serão salvos. Estes serão salvos. Não serão salvos porque permaneceram em Cristo, mas serão salvos porque o foram pela graça. E por permanecerem em Cristo, nunca perderam a salvação que receberam pela graça. Não é o permanecer em Cristo que será atribuída a eles como mérito de salvação. Mas eles foram salvos pela graça. É como alguém que se casa. Permanece casado o tempo todo. Eu e minha esposa fizemos 41 anos de casamento agora em janeiro. Estamos lá, nós dois juntos, ela cuidando de mim e eu dela, estamos lá juntos, estamos juntos, como diz a molecada, estamos juntos. Então é permanecer casado, fácil é casar, você sabia que fácil é casar? Vapt-vupt a gente se casa, o problema é permanecer casado, aceitar a Cristo não é muito complicado, para alguns pode ser, pelas lutas, dificuldades, mas permanecer em Cristo é o segredo, para continuar salvo, pela graça, através da fé. A fé resoluta, forte e determinada, mantém a gente em Cristo sempre. Que Deus abençoe você também, e a mim também, a nós. Vamos permanecer em Cristo, salvos, porque o justo viverá pela fé. Vamos orar? Jorge, eu quero convidar você para fazer oração comigo aqui hoje. O Jorge é um adolescente, posso chamar você de adolescente? Você não vai ficar ofendido não, né? Porque você é, né? Um adolescente entrando na sua juventude. Ele tem cantado aqui todos os dias com a equipe do louvor.
eu vou pedir ao Jorge que faça uma oração. Jorge, eu queria que você, nessa oração, você orasse pelos jovens, pelos filhos, pelos adolescentes, tá bem? Gente da sua geração, para que eles nunca desistam de Cristo, tá bem? Nunca abandone o caminho de Jesus. Você vai fazer a primeira oração, você começa, ora o que você acha que deva falar com Jesus, e não diz em nome de Jesus amém, tá bem? E eu continuo a oração e termino, tá bom? Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha, nós vamos, ou sentado mesmo, não tem problema, a gente vai ficar em pé como estamos aqui, e nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, dos mais velhos, dos mais jovens, enfim, da nossa família, do nosso lar, para que a gente tenha uma fé forte, resiliente, e permaneçamos salvos em Cristo enquanto vivemos aqui. Pode orar, Jorge. Oremos. Querido Deus, nós pedimos agora, em especial, pelos jovens, Pai, pela geração que, em nome de Jesus, verá o Senhor voltar. É verdade. Pai, que nós possamos atender o Teu chamado, que possamos ser cristãos verdadeiros. Amém. O mundo nos dá várias distrações, o celular, o computador, as séries, mas nós pedimos, nos ajude a vencer com Cristo, para Cristo, e que nós possamos viver para você também. Amém. O Senhor nos chama todos os dias, Pai, para completar a Tua obra, que nós possamos aceitar esse chamado, que nós possamos viver um cristianismo real, um cristianismo não de teatro, mas de realidade, Pai, que nós possamos ser transformados não por sentimentos, mas sim por ações e por um sentimento real. Que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe a igreja do Senhor, que nós possamos ser usados por Ti para levar a mensagem ao mundo. Cada dia mais, Pai, pedimos a Tua mão e Te louvamos por quem o Senhor é, pelo que o Senhor fez por nós, faz e sempre fará. É tudo que eu Te peço, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pela semana de oração. E eu peço, Senhor, continue nos abençoando. Verdade, Senhor. Louvado seja Teu nome pela graça que nos salva. Louvamos-Te pelo dom da fé que permite com que aceitemos esta graça. Nós já aceitamos a graça de Jesus e nele vivemos a salvação. Nosso nome está escrito no livro da vida. Mas, Senhor, precisamos permanecer em Cristo. Tenha misericórdia de nós. Sejamos adultos, jovens, crentes vividos, experientes ou novatos na fé. Que jamais abandonemos Jesus, mas que sejamos fortes, resilientes, determinados, perseverantes até o fim. Que as lutas desta vida, que os pecados e os desafios e os apelos das concupiscências da carne não permitam, ó Deus, que venha nos afastar de Ti. Cuida de toda a Tua igreja, do Teu povo, e abençoa-nos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que tenhamos um sábado de refrigério espiritual e graça. Abençoa a nossa saúde física, livra-nos da peste perniciosa que assola este mundo, proteja, cura e salva aqueles que contaminados precisam da Tua mão protetora e salvadora, e preserva-nos a todos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.